Bom, galera, vamos lá resolver agora esse exercício. A notícia: satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar. Veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, de 10/12/2013, relata que o satélite CBERS-3, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 quilômetros, menor do que a planejada, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular, na altitude de 720 quilômetros, então ele dá a altura aí de 720 quilômetros, em relação à superfície, hein, galera? O módulo de sua velocidade com direção tangente à órbita. Então, o módulo de sua velocidade deveria ser de aproximadamente, observe ali, ó, note e adote, raio da Terra, 6 vezes 10 a terceira quilômetro, quilômetros, não esqueça que está em quilômetros, transformar em metro, multiplique por 1000. Massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24 kg. Constante de gravitação universal, chamado de Gzão, 6,7 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por segundo quadrado, quilograma, ou newton metro quadrado por quilograma, também chamado, tá? Essa unidade. Aí está no SI também. Então, como vocês podem perceber ali, a constante de gravitação universal, eu preciso transformar em metro ali, o tempo ali está em segundo, e a massa está em quilograma, certo? Agora observe as respostas. Está em quilômetro por segundo, certo? Beleza? Então tá, vamos lá, acompanhem comigo agora. Galera, é o seguinte, ó, nós temos então a altura em relação à superfície da Terra, 720 quilômetros. O raio da Terra, 6 vezes 10 a terceira quilômetros. Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 quilograma. Constante de gravitação universal, 6,7 vezes 10 a menos 11 metro cúbico, segundo quadrado, quilograma. Tá? Eu poderia colocar também newton metro quadrado por quilograma quadrado, tá? Tanto faz, depende do elaborador da prova, né? Quem está elaborando ela. Tá? E ela está em uma órbita circular, então ele pede quanto deve ser a velocidade tangente para ela poder ficar girando nessa órbita a uma altura de 720 km. De novo, quanto deve ser a velocidade desse corpo em órbita para ficar girando a uma altura de 720 km em relação à superfície? Tá? Qual deve ser essa velocidade? Galera, vem comigo, ó. Aqui imagina que esse aqui é o planeta. Esse aqui é o planeta. A massa do planeta eu vou chamar de emão. E o corpo está girando aqui em torno, então, do planeta, certo? No caso da Terra. Aí eu tenho que aqui é o centro. Daqui até a superfície é o raio da Terra, considerando ela sendo uma esfera, né? Que não é verdade, mas vamos considerar, tá? Bem próximo disso. O raio da Terra, ele colocou ali 6 vezes 10 a 20, 6.000 quilômetros. 6.000 quilômetros. E ele deu que a altura daqui até aqui, ele deu também 720 quilômetros, a altitude em relação à superfície. Então, a distância total do centro até aqui, eu chamei de Rzinho, que é a soma de H mais o raio da Terra. Tá? Então, o corpo ele está girando aqui assim, ó. Ele está fazendo um movimento circular em torno da Terra, é isso que está fazendo. E ele pede qual deve ser o valor da velocidade tangente. Imagina que ele está girando nesse sentido, então a velocidade tangente estaria para cá. Certo? Beleza? Essa é a velocidade tangente. Agora, o que nós temos? Seguinte, ele quer saber quanto deve ser essa velocidade, não é isso que ele pede? É. Vocês concordam comigo que todo corpo que realiza um movimento curvilíneo, ele tem um negócio chamado de resultante centrípeta ou força centrípeta, a mesma coisa? Tá?
eu tenho uma força centrípeta, uma resultante centrípeta. E essa força centrípeta, para o corpo mudar de direção, tá? É a resultante centrípeta, sempre faz mudar de direção, correto? A resultante centrípeta sempre está para onde? É uma direção radial e o sentido aponta para o centro. O centro está aqui, não está? Então, se a sua direção é radial e aponta para o centro, então quando ele está aqui, a resultante centrípeta aponta para onde? Para cá. A resultante centrípeta aponta para o centro, tá? Então, a resultante centrípeta aponta para o centro. A resultante centrípeta é a força responsável, é a resultante, tá? Das forças que faz com que o corpo mude a sua direção durante o movimento. De novo, a resultante centrípeta é a resultante das forças, tá? Que faz com que um corpo mude a sua direção durante um movimento. Então ela faz o corpo mudar a direção, a resultante centrípeta. Mas ela por si só ela não existe, sempre alguém faz o papel dela. E quem faz o papel da resultante centrípeta aqui é quem? É a força gravitacional, que aponta para o centro. Então quem faz o papel da resultante centrípeta é a força gravitacional. A força gravitacional que puxa esse corpo para cá. E a massa desse corpo que está girando em órbita, eu vou chamar de eminho. Aí talvez você pense, professor, mas ele me deu a massa eminho. Será que não vai cancelar? Vamos ver. Então tá. Nós temos então aqui eminho, né? E ele está girando aqui. E a resultante centrípeta é a força gravitacional, não é isso? Então tá. Vem comigo agora aqui. Vem aqui. Eu tenho que a altura é 720 quilômetros e o raio da Terra 6.000 quilômetros. Vocês concordam que o Rzinho é a soma de raio da Terra mais H? E somando 6.000 com 720, dá 6.720, não dá? 6.720, o quê? Quilômetros. Mas eu tenho que transformar isso em metros. Para transformar em metros, eu vou transformar, vou colocar 6.720 vezes 10 a terceira metro. Eu posso colocar assim, não posso? Então, por quê? Eu estou achando a distância total do corpo até aqui no centro. Daqui até aqui é Rzinho, tá certo? Então temos a distância total. Aqui já está em quilogramas, não temos que transformar. Ele quer saber quanto que é a velocidade. E como estão as respostas? Em quilômetros por segundo. No final a gente volta de novo, tá? Certo? Porque aqui está 6,7 vezes 10 menos 11 metro cúbico segundo ao quadrado. Está em metro. Cuidado, tá? Então primeiro temos que trabalhar assim. Vamos lá, vem comigo. Agora nós vamos fazer o quê? A resultante centrípeta não tem que ser igual à força gravitacional? Quem faz o papel da resultante centrípeta é quem? A força gravitacional. Então, resultante centrípeta, quem faz o papel dela? Força gravitacional. E resultante centrípeta, qual é a fórmula? mv ao quadrado, que é a velocidade tangencial, pela distância até o centro, Rzinho. mv ao quadrado por Rzinho. E eu tenho que a força gravitacional é dado por Gzão, que é a constante gravitacional, Mzão, massa do planeta, Mzinho, que é a massa do corpo em órbita. Olha, Mzinho, Mzinho. Dividido pela distância até o centro. Qual a distância do corpo até o centro, né? Rzinho? Rzinho ao quadrado. Agora nós podemos pegar aqui, simplificar Eminho com Eminho, e a distância até o centro, aqui e aqui. Podemos simplificar, não podemos? Agora eu tenho que a velocidade, tá? Ele pediu aproximadamente, tá, galera? A velocidade é igual a G emão por R'inho, tá? G emão por R'inho. Tira a raiz, né? Porque estava o V ao quadrado, né? Então tira a raiz dos dois lados, né? Então vai dar a raiz aqui. E aqui o R'inho, eu vou colocar só para vocês lembrarem depois, é o raio da Terra mais a altura em relação à superfície. Não está ao quadrado, tá? Tira a raiz desses daqui. Bom, mas eu já tenho isso aqui, não tem? Agora vamos fazer essa conta. A velocidade igual, quanto que é o G? 6,7. 6,7 vezes 10 a menos 11. Vezes o emão. Quanto que é a massa da Terra? Ele colocou 6 vezes 10 elevado a 24 kg. A soma dos dois, que é o Rzinho, nós tínhamos calculado, quanto que é mesmo? 6.720, não é?
6.720. Olha, como é aproximadamente a resposta que ele pede, aproximadamente, eu vou colocar assim, ó, 6,7. Vem comigo aqui antes, vem comigo. Ó, eu vou colocar aqui, isso aqui é aproximadamente 6,7. Então, ó, aqui ia ficar, isso aqui ia dar 6,7 vezes 10 a terceira, não ia? Não ia? Com 10 a terceira daqui dá 6,7 vezes 10 a sexta metros, certo? Então, eu vou colocar isso aqui, para poder cancelar para ir mais rápido. Vem comigo, que é aproximadamente mesmo. Então, 6,7 vezes 10 elevado a quanto? A 6. Agora, vamos lá. Esse 6,7, aqui é aproximadamente, ia dar um pouquinho diferente disso, ia dar um número menor que 1 aqui, né? Quando eu dividisse esse por esse. Tá? Ia dar um número menor que 1 um pouco, tá? Aí, o que nós temos? Ficou 6 aqui, não ficou? Tá. A velocidade é igual a raiz de 6 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a quanto? O 10 a sexta sobe e fica negativo, não fica? Se ele sobe e fica negativo, então vai dar menos 6. Menos 11 com menos 6, menos 17. 24 com menos 17 dá 7. Eu vou colocar aqui, isso aqui, é aproximadamente, faz de conta que aqui ia dar em torno de 60, tá? Ia dar em torno de 60, tá? Então, faz de conta que dá 60, tá? Vezes 10, se eu aumentei o número aqui, eu diminuo no expoente, não diminuo? Então, vai ficar 60 vezes 10 a sexta. Para quê? Para ter um expoente par aqui para a gente poder tirar daqui de dentro. E raiz quadrada de 60, concordam que de 64 é 8? Então vai ser um pouquinho menor que 8. Concorda comigo que é um pouco menor que 8? Então eu vou colocar assim, aproximadamente, mas tem um erro aí, tá? Então vai ter, ó, aproximadamente, é menos que isso, 8 vezes 10, a terceira, não é isso? A terceira. A terceira, porque aqui eu divido por 2 expoentes, porque é raiz quadrada, metro por segundo. Concordam comigo que isso aqui, isso, 10 a terceira metro é 1.000 metros, é quilômetro, não é? Então isso aqui, ó, então vou colocar aqui em cima, 8 quilômetros por segundo. Mas eu disse para vocês que é um pouquinho menor, não é? Se é um pouquinho menor, vai estar um número entre 7 e 8. A velocidade deve ser um número que está entre 7 km por segundo, mais que 7,5 provavelmente, e 8 km por segundo. Essa velocidade deve estar nesse intervalo, entre 7,5 km por segundo e 8 km por segundo. Agora vamos ver a alternativa que está nesse intervalo, beleza? Acompanhe comigo agora as respostas. Ali na letra A, a B, a C, opa, olha a letra D, 7,7 km por segundo. Bateu com a ideia que nós tínhamos, não é isso? Belezinha? Sempre pense nisso quando vocês vão fazer. Quando ele pede aproximadamente mesmo, tenta ver o número que está mais próximo para você não ficar perdendo tanto tempo tirando uma raiz quadrada desse número, tá certo? Assim você vai conseguir fazer mais rápido a sua prova. Valeu? Continue com a gente. Um grande abraço. Até mais.